Mesmo no deserto, Deus não nos abandona. Os sermões dos últimos sermões, eles têm sido trabalhados numa tônica, porque os textos propostos seguem uma tônica. A presença de Deus em meio a tempos difíceis. O texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Êxodo 17, versículos 1 a 7. Quero convidar você a colocar-se em pé novamente, porque é um momento de respeito, reverência à leitura do texto sagrado. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se no Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco pela tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Primeira coisa que precisamos entender no texto como este é o seu contexto. Nós estamos dentro do livro de Êxodo, no que nós chamamos de uma parte de tradições orais, que depois foram juntadas, mas de tradições que falam da caminhada do deserto. Então não é um texto jornalístico, não foi apenas um autor quem escreveu. Nós não partimos do pressuposto de que foi Moisés quem escreveu este texto, mas de que são várias tradições, e essas tradições foram juntadas num momento histórico, representando a fé de um povo que caminhou pelo deserto e que experimentou a graça de Deus. Este bloco de textos que falam do deserto vai falar do que Deus fez com aquele povo quando eles estavam ali peregrinando até conquistarem a terra. É falar das experiências com Deus neste tempo difícil
deserto. Então você tem alguns textos do Êxodo que são tradições orais. Dentre eles, este capítulo 17, versículos 1 a 7. Este texto, ele é muito interessante, porque quando nós estudamos ele de forma profunda, quem sabe nos decepcionamos pela leitura hollywoodiana que já foi feita dele. Porque às vezes nós pegamos o texto bíblico e nós queremos dar uma capa conforme Hollywood dá aos romances ou mesmo ao texto bíblico. E esquecemos que aqui nós estamos diante de textos que falam de fé e de um Deus que caminha no cotidiano. Então algo interessante é entender que lá nesse deserto onde este povo caminhava, existiam e existem pedras porosas, pedras que retém o orvalho da noite, e que os beduínos, eles aprenderam um truque desde a antiguidade para sobreviverem ao deserto escaldante, que é retirar água de pedra. Claro que eu e você, na cultura que vivemos, de um país com muitos rios, riachos, lagos, lagoas, não conseguimos compreender o que é segurar no cantinho e economizar água para sobreviver no deserto. Muito menos entender o que é tirar um pouquinho de água de pedra para sobreviver neste deserto. Mas estes beduínos sabiam o que era pegar algumas pedras, e essas pedras tinham uma forma de se quebrar ela e dela retirar um pouco de água para sobreviver no deserto. O nosso texto, ele é muito intrigante, porque a leitura que nos passaram é a leitura de um Moisés heróico, um Moisés com um cajado na mão, e a gente cria uma figura meio que mitológica de uma rocha muito grande e de um homem que vai lá e fura uma rocha e daquela rocha sai uma fonte de água. E quem sabe quebrar este mito seja algo difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, caminhada no povo de Deus não é a caminhada de coisas extraordinárias. Deus não fica agindo toda hora com o extraordinário, com essa ideia da grande rocha, do grande Moisés e de uma vara poderosa, de um bordão poderoso. Porque o interessante do texto e a mensagem do texto, por não ser um relato jornalístico, é que este povo, na sua tradição oral, reconheceu que quando caminhavam pelo deserto, Deus os sustentou. E Deus lhes ensinou a tirar água de pedra no tempo mais difícil da história. Então, ao invés de enfeitar a história de como se tira água de pedra, é entender, não se importa como tira a água da pedra, é entender que a mensagem principal do texto é Deus quem nos ensinou e nos ajudou a tirar a água. Agora, qual a mensagem de um texto como este? O que eu e você aprendemos?
Este texto segue a mesma lógica de outros textos da tradição do sustento no deserto, como o maná, como as codornizes. É dizer, Deus está conosco aqui no deserto. Deus não nos abandonou, Deus não nos tirou do Egito e nos abandonou à própria sorte. Deus está aqui neste lugar. A mensagem do texto é esta: Deus está neste lugar. Por isso a história de um Deus que transforma a água amarga em água doce. Tudo truques de se sobreviver no deserto, e que este povo diz: não foi à toa que nós aprendemos isso, aprendemos porque Deus estava conosco, porque Deus nos permitiu sobreviver. O texto fala do tempo de dúvida. Por isso o nome do lugar ficou Massá e Meribá, porque este povo ficou com dúvida: Deus está com a gente ou não está? E na hora da dificuldade, na hora da caminhada, na hora dos problemas, nós ficamos angustiados. Deus está com a gente ou não está? E às vezes estamos tão preocupados, buscando o extraordinário, que esquecemos do ordinário. Quem sabe estamos em busca de uma grande rocha, de um grande líder e de um bordão milagroso. Só que o que Deus está nos dando são pequenas pedras pequenas, porosas, que você quebra e sobrevive. E nós não estamos enxergando. Porque o mais importante não é como se tira a água, mas é quem deu a água no deserto. Esse povo reconheceu: foi Deus quem nos deu essa água, e ponto final. Qual a aplicação? Quem de nós não passamos por isso? Quem de nós não atravessamos o deserto? Quem de nós não passamos por tempos como aquele que nós lemos do apóstolo Paulo, que disse: eu experimentei a graça e experimento a graça de Deus no tempo difícil, porque quando sou fraco é que experimento o poder da graça, da força de Deus. Porque quando estou pela minha própria força, eu nem reconheço o que Deus está fazendo. Mas quando eu me sinto fraco, aí eu reconheço a força de Deus. Aí eu sei que não depende em nada de mim, mas é fruto da graça dele. E aqui o que o povo está dizendo, ou aprendendo através dessa tradição, é: no deserto, quando acabou a água, nós aprendemos a sobreviver lá tirando água de pedra. Nós não sabíamos, porque no Egito nós não sabíamos viver da água da pedra, mas no deserto Deus nos ensinou a viver da água da pedra. E nós atravessamos o deserto bebendo água de pedra, porque Deus nos permitiu e nos ensinou. Quantas vezes, ao atravessarmos o nosso deserto, nós ficamos em busca da grande rocha, do grande líder e do bordão milagroso, ao invés de olharmos
para as pedras formosas que Deus tem colocado na nossa caminhada e que tem nos sustentado. Deus é quem tem nos sustentado. Deixa tempo difícil. Há um cântico que eu gosto muito. Eu gostaria que cantássemos, mas como não nos preparamos para isso, eu quero apenas citar neste momento. Eu não sei se você se lembra, se você se lembrar dele, que diz assim: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, chorando, orava, pedia perdão e recomeçava. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão para o céu. O povo de Deus, cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. O povo de Deus, ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra espera. Meu desejo é que nós possamos reconhecer que este Deus a quem nós servimos está conosco nos desertos da vida. Ele nos ensina a tirar água da pedra. E às vezes estamos buscando algo com uma característica tão extraordinária, mas ele está dizendo: o que basta para você são essas pedras porosas, porque são essas pedras que te dão a água, e o mais importante é a minha graça, porque a minha graça te basta. Vamos orar?